Agora, a Clínica Mayo nos Estados Unidos é a nossa maior. Eles e a Johns Hopkins são as nossas maiores clínicas que temos. Eles não afirmam que curam. Eles dizem: não temos a pretensão de curar, pretendemos colaborar com a natureza. Há somente um curador, esse é Deus. Eu quero lhes perguntar algo. Salmos 103:3. O Senhor disse: eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Quantos já leram isso na Bíblia? Agora, para mim, ou isso é verdade ou é um erro. E se isso é um erro, o restante poderia ser um erro. A Bíblia é a palavra eterna de Deus. E, solenemente, o crente deve descansar sua fé na palavra de Deus. E a fé não pode encontrar seu lugar de descanso nas areias movedistas da teologia do homem. Ela tem que se firmar na rocha inabalável da palavra eterna de Deus. Assim disse Deus, isso fica estabelecido. Se Ele é Deus, Ele tem que guardar sua palavra. Se Ele não guarda sua palavra, então Ele não é Deus, ou esta não é sua palavra. Agora, essa é a única base que podemos encontrar para a fé verdadeira. Tem que descansar na palavra de Deus. Então, sabemos que há milagres realizados por cirurgiões, pela medicina, pela quiropraxia. Há milagres sendo realizados, mas não pelo cirurgião, mas por Deus. Quero lhe perguntar algo, por exemplo, e se eu estivesse dando partida no carro aqui, com o uso de uma manivela e quebrasse o braço? E corresse para o médico e dissesse: curador, cure meu braço. Ele me dizia: Senhor, você precisa de uma cura mental. Isso é certo, porque ele não poderia curar meu braço. Bem, agora, se ele fosse o curador e o remédio dele curasse, ele sararia meu braço. O que o médico faz? Ele coloca meu braço no lugar e Deus o cura. Agora, um médico pode remover uma obstrução, como um dente estragado, ou um apêndice, ou um tumor, ou algo assim, mas ele não pode construir células. Tampouco a medicina constrói células. Somente Deus é o Criador e as células são uma criação. Você pode compreender? Veja, Deus é o único que pode curar, pois Ele é o único que pode criar. O diabo não pode curar. Se alguém diz isso ou pensa assim, tire isso da sua mente agora mesmo. O diabo nunca realizou uma cura, ou nunca realizará uma cura, certamente. Acabei de ver um colégio luterano inteiro convertido por causa disso. Ele tomou uma posição e me disse que eu disse, isso é a teologia que está dizendo, o diabo não pode curar. E disseram, conhecemos uma feiticeira que cura. E eu me assentei e escrevi uma carta para ele. Ele me pediu para ir ali, e o colégio inteiro recebeu o batismo do Espírito Santo, vem? O colégio inteiro. Irmão Egre, isso foi em Minneapolis, Minnesota, no colégio Betânia. Agora, quando a palavra é a verdade, e se eu pregar ou qualquer coisa acontecer nesta reunião que não esteja na Bíblia de Deus, então você me chame a atenção para isso. Eu não desejo isso. Eu não quero nada mais além do que está nesta Bíblia. E não quero nada menos do que o que está nesta Bíblia. Não quero algo fantástico ou ismos. Eu quero exatamente o que Deus disse, nem mais nem menos. É aí onde minha fé repousa, sobre o que Ele disse. E eu creio que esta é a palavra de Deus, e Ele diz a verdade. Pois bem, o médico remove uma obstrução, muito bem. Então Deus desenvolve células e cura aquilo. Como eu já disse muitas vezes, qualquer remédio que curasse um corte de faca em minha mão, curaria um corte de faca em meu paletó, se o remédio curasse cortes de faca. Mas não há remédio que cure um corte de faca. Você diz, bem, agora, ele não foi feito para o seu paletó, Sr. Brana, foi feito para a sua mão. Então, se eu corto a minha mão e caio morto,
e eles embalsamam meu corpo com um fluido que me faz parecer natural por 50 anos e o costuram, me dão penicilina e sulfa e todos os bons remédios que temos, pelos quais somos agradecidos, em 50 anos a partir deste dia, aquele corte parecerá exatamente como era quando foi feito. Sendo assim, se o remédio cura, por que não cura o corte? Não pode fazê-lo, porque a vida se foi. Assim, a vida desenvolve células, e a vida é Deus. Vem, Ele é vida, portanto, o remédio não cura. Os médicos não têm a pretensão de curar, eles pretendem colaborar com a natureza. Eu estava dizendo isso em uma reunião uma vez e uma senhora escreveu um bilhete e o colocou na minha plataforma ou no púlpito. E na noite seguinte, ou melhor, na noite anterior, ela disse: "Bem, então, Sr. Brana, eu peço que me diga sobre a penicilina e quando eles lhe dão uma penicilina para um resfriado forte?" Bem, eu respondi: "Minha querida irmã, a penicilina não cura. Nenhum remédio cura. É Deus quem cura." Eu disse: "A penicilina é mais ou menos nessa base. Se a sua casa estivesse cheia de ratos e eles estivessem furando buracos na despensa e em todas as paredes e tudo mais, e você colocasse um pouco de veneno de rato e matasse todos os ratos, e isso não resolveria o problema dos buracos na casa. É assim que é com a penicilina. Ela mata os ratos que estão em seu corpo, mas é Deus que tem que construir os tecidos que os ratos destruíram. Somente Ele é o Criador. Vem? Assim sendo, não importa de que maneira você tome isso, Deus é o curador. Ele cura a alma, Ele cura o corpo. Primeiramente é a alma. Pois bem, a cura divina e a salvação para a alma não estão na mesma base. Jesus morreu para que Ele pudesse nos salvar. Quando somos salvos eternamente, mas quando somos curados fisicamente, ficamos doentes novamente. Mas a alma é a parte imortal, e Jesus disse: "Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, está no presente, a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida." Isso põe fim à questão. Então, quando nascemos de novo, somos uma nova criatura. E essa alma é uma parte de Deus. A vida eterna vem da palavra grega zoe, que significa a própria vida de Deus. E isso nos torna filhos e filhas de Deus. Não podemos mais perecer como Deus não pode perecer, porque você é uma parte dele. Quando você está enfermo em seu corpo físico, até que este corpo seja redimido, ele está sujeito à doença novamente. Corretíssimo. Agora, mas tem que morrer, tem que perecer. Assim, os pensamentos da alma têm que perecer. A alma é a natureza do espírito, e aqueles pensamentos e assim por diante em você tiveram que perecer antes que o novo homem pudesse nascer em você para fazê-lo uma nova criatura em Cristo. Agora, nas filas de oração que serão formadas, as filas de oração serão... Não sei exatamente o que faremos cada noite. Vamos tentar essa noite, pela graça de Deus, ter uma fila de oração. Agora, nesta noite, os cartões de oração serão distribuídos das 6 às 7 horas. Creio que os cultos começam por volta desse horário. Aqueles que desejam obter os cartões de oração devem vir e receber pessoalmente o cartão de oração, de modo que possam obter as instruções. Haverá um orador na reunião da tarde dando instruções sobre a cura do corpo e assim por diante. Todas as noites serão feitas chamadas de altar. Tragam seus amigos pecadores. Este encontro, esta reunião, perdoe-me, não enfatiza cura divina, enfatiza Jesus Cristo. E a cura divina é apenas uma isca. Você nunca mostra o anzol ao peixe, você mostra a minhoca. Ele morde a isca e é fisgado pelo anzol. Cristo usou cerca de 80% de seu ministério em cura divina e atraiu suas multidões e declarou sua messianidade e então chamou-os ao arrependimento.
Estamos tentando seguir com o Evangelho da mesma maneira como foi então, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso tema. Agora, os cartões de oração serão distribuídos cada noite. Tentamos, desde que estivemos aqui anteriormente, enviar os cartões de oração com antecedência para os ministros. O primeiro ministro que chegou com sua congregação estabeleceu isso para o restante deles. Ninguém mais se envolveu nessas pequenas e curtas reuniões, porque não colocávamos muitos na fila de oração, até recentemente. E o Senhor nos revelou como ainda podemos seguir com a fila de oração e conseguir que centenas passem pela fila de oração, para que possam receber oração. Pois bem, descobrimos que aquilo causou ressentimentos entre os ministros. Então, eu tive que chamar alguém para vir e para distribuir os cartões de oração. E descobri que eles distribuíam todos em um único dia. Então, se alguém viesse no segundo dia, não tinha chance, porque havia cartões de oração suficiente para distribuir no primeiro dia que davam para toda a reunião. Bem, então aquilo não funcionou. Assim, constatei que havia alguém distribuindo cartões de oração a quem lhe oferecesse. Alguém lhe ofereceu $500 para colocar sua esposa na fileira da frente, para lhe assegurar que entraria ali. Bem, eu tive que vigiar aquilo. É justamente aí que as revistas e os jornais estão esperando uma coisa para criticar. Então, eu pedi ao meu filho que viesse comigo. Tenho 2 rapazes de confiança aqui, o Sr. Mercier e o Sr. Gold. E eu sei que eles nunca fariam uma coisa dessas. E geralmente, quando Billy, meu filho, está junto, ele distribui os cartões de oração, a menos que ele esteja com pressa ou tenha que fazer algo. Então, Jenny ou Léo, um deles, distribui os cartões de oração. Portanto, não são os ministros, de modo a causar alguma repercussão negativa depois de sair e dizer: bem, você foi e deu a fulano um cartão de oração e não me deu um. Vê? Aí está. Então, fazemos isso com meu próprio filho e geralmente eles o tratam mal. Não como fariam se ele fosse um ministro local. Então, eles estão distribuindo todos os dias, para que cada pessoa, não importa se vem no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia ou em qualquer reunião, todos têm a oportunidade de receber um cartão de oração. Quantos pensam que isso é absolutamente honesto e justo? Todos. Veja, isso dá a todos a chance de obter um cartão de oração para entrar na fila. Agora, as reuniões não são baseadas em se eu imponho as mãos sobre você ou se eu oro por você. A reunião é baseada solenemente nisto, na sua fé na ressurreição de Jesus Cristo. Eu não creio que haja um homem na face da terra que tenha qualquer poder para curar os enfermos. Eu não creio que tenha existido um homem que já tenha colocado os pés na face dessa terra que tenha tido poder para curar os enfermos. Até mesmo Jesus Cristo, isso é certo, pois ele disse claramente: não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele é quem faz as obras. Quantos sabem que isso é a Bíblia? E então, para um homem aqui embaixo dizer que tem poder para curar os enfermos, ele não conhece a Escritura. A cura divina é baseada na obra consumada de Jesus Cristo no Calvário. É uma obra consumada. A salvação é da mesma maneira. Você não foi curado, ou melhor, salvo, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Você não foi salvo na semana passada ou há 40 anos. Você foi salvo há 1900 anos, quando Jesus morreu no Calvário. Mas você aceitou seu perdão há tantos anos ou há tantas noites e assim por diante. Da mesma maneira, ele foi ferido por nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. É um tempo passado. E cada bênção redentora pela qual Jesus morreu no Calvário é sua pela fé, e isso está na expiação.
Ele foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essas bênçãos redentoras têm sido da igreja desde que a expiação foi feita, e serão até que ele volte.